Muito bom. Então, no primeiro dia nós falamos sobre pensar corretamente. Na semana passada, falamos um pouquinho da necessidade de aprendermos a falar corretamente. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a necessidade de aprendermos a agir corretamente. As nossas ações precisam ser a maneira da nova aliança. Porque tudo está fundamentado, queridos, e aqui também já aproveitando, que é a primeira vez aqui, né, da crise de Turião. Não, você entrou semana passada, Cris? Ou no primeiro dia, ou... Não, mas dessa vez agora, eu digo. Dessa, dessa, dessa retomada agora nesse ano, né? Acho que é a primeira vez da Cris. Então, nós estamos falando aqui um pouquinho sobre pensar, falar e agir corretamente, né, dentro daquilo que nós vamos falar no nosso encontro, que acontece domingo agora. Tá? Domingo agora, dia 26. Amanhã é sexta, sábado e domingo. Nosso encontro aqui em Alphaville. Não sei se o Marcelo aí já comprou a inscrição. O Marcelo acho que disse que não conseguiria estar com a gente. Dá tempo de comprar aí na inscrição, estar aqui com a gente, viu, Cris? No domingo, se você puder, se você conseguir. E nós vamos ministrar nesse sentido, tá bom? Tudo fundamentado sempre na nova aliança, aquilo que nós cremos nessa liberdade que Cristo nos deu. E essa liberdade, ela é brutal. A liberdade, ela é tão poderosa que nós não temos noção do quanto Cristo nos libertou, né? Se nós podemos dizer assim. Mora no Rio. Mora no Rio tá pertinho, mas de repente não consegue vir, né? Tem gente vindo aí de longe, tem gente vindo do Nordeste, Santa Catarina, né? Então vai ser maravilhoso. O ano passado nós tivemos nosso primeiro encontro aqui em novembro, tivemos mais de 60 pessoas. Foi poderoso. Mas esse domingo agora vai ser mais ainda, com mais liberdade, mais tempo aí de provarmos aí de milagres, né? Milagres com Jesus. Então, olha só, a liberdade, muito tem se falado sobre liberdade, né? Muito tem se falado sobre liberdade. Cristo nos libertou, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, somos livres em Jesus, blá, 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 blá. Mas a verdade é que muito pouco se sabe sobre liberdade, sobre esse modo de viver, sobre possibilidades de condutas que Jesus nos possibilitou, e muito pouco se sabe porque a religião, muito pouco ou quase nada ensinou, né? Quem está acostumado aí com a gente sabe que a gente ensina direto, sem filtro, né? Sem papas nas línguas, com muito amor, obviamente, mas a gente ensina o que deve ser ensinado. E o ano passado foi uma loucura, né? Sala de ativação, cada verdade que a gente dizia, as pessoas, meu Deus, como que é isso? Não pode ser, né? Não, isso não pode ser verdade. Justamente porque o amor e a liberdade de Jesus realmente nos constrange, tá? A gente chega a pensar que é bom demais para ser verdade. Então aqui, para a gente começar, nós estávamos conversando aqui em casa a respeito um pouquinho sobre o hábito. E avançando um pouquinho através do hábito, e eu já vou ter que ligar a live aqui, porque o pessoal precisa ouvir isso, né? Eu já vou ligar a live aqui, quer ver, ó? Eu achei que ia ser no meio, mas já vai ser já, logo de cara. Vamos ver aqui a conexão. Só já ver um pouquinho o que a gente vai falar. O hábito. O que é o hábito? O hábito é tão poderoso. Deixa eu ver aqui. Aí conectou. O hábito. Escreve aí, Leia, para mim, por favor. Você não consegue abrir, né? Você consegue abrir no seu celular a live?
que eu já estou um aqui. Deixa eu escrever aqui, ó. Deixa eu escrever aqui e já vai falar um pouquinho. Pronto. Olha só. O hábito, a vantagem é que aqui vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado aqui pra gente e ali no Instagram, a livezinha curtinha aqui, não vou deixar gravado. Então, para o pessoal que está aí entrando na live no Instagram, corre para dentro, pula para a sala aqui no Zoom, que é onde vai ficar gravado. E vocês, pessoal, principalmente a Cris aí, que não está, que, não- que entrou agora, né, primeiro dia, na plataforma aí agora que você acessou no seu portalzinho, você pode assistir, tá bom? As lives da semana passada e do primeiro dia da semana retrasada. Você tem aí, né, o acesso a vitalício aí com a sua oferta, para você também meditar e estudar as lives anteriores. Inclusive, essa aqui vai ficar gravada também, a gente pode estar assistindo. Mas olha só, o poder do hábito. O hábito, o que é o hábito? O hábito é, são repetições, é, são comportamentos repetidos, né? Comportamentos frequentes ou até mesmo permanente. Então, um comportamento frequente, que se torna frequente ou que se torna permanente, e é desse permanente é que nós vamos falar, ele se torna um hábito. Então, hábito é isso, comportamento frequente ou permanente. E o hábito ele é tão poderoso que dependendo da situação, dependendo do nível que a pessoa está habituada a, a ter certo tipo de comportamento, né, ou de repetição naquilo que ela realiza, a, a pessoa passa a confundir até mesmo a sua própria personalidade. Olha que loucura isso. Então a pessoa começa a confundir quem ela é com aquilo que ela faz. Olha só, vou dar um exemplo. Quando algumas pessoas vêm conversar, né, com a gente, as pessoas vêm perguntar, uma pessoa vem te conhecer, né? Ela vem nos conhecer. Então, a primeira pergunta que ela faz é do nome, não é? Nome. Qual é o seu nome? Meu nome é Peterson. Imediatamente a pergunta do nome, ela já vai perguntar ah, no que nós somos formados, ou o que nós fazemos. Ah, sou Peterson. O que você faz? Eu sou protético, agora não sou mais protético, né? Agora estamos 100% aí no reino sobrenatural, mas até então, protético, né? Faço prótese dentária, sou formado em prótese dentária. Ou então a pessoa vai perguntar, ah, vai responder, eu sou advogado, sou médico. E aí a pessoa que está perguntando ali, que está conhecendo, ela já começa a identificar você. Ela já começa a ter uma noção olha só o que eu vou dizer, de quem é você. E aí eu pergunto, de quem é você ou daquilo que você faz? Mas olha só que interessante, não basta nós respondemos, e aí, Léa, se você puder ir interagindo com o pessoal aí da, da livezinha, você diz para o pessoal, né, pessoal, nós estamos ao vivo, na nossa sala aqui pelo Zoom, onde vai ficar gravado, tá bom? Então, se você quiser participar com a gente aqui ao vivo pelo Zoom, você acessa aí pelo site, tá bom? A plataforma, e você pode começar a participar conosco dos nossos encontros aqui, toda quinta-feira, às 8 horas, ok? Então, aqui vai um gostinho aí, um pedacinho do que a gente tem conversado aqui, pelo menos nesses dias, para você ficar conhecendo, ok? Nós estamos aqui com a turminha aqui pelo Zoom. Então, olha só, o hábito e aquilo que as pessoas realizam é tão forte que as pessoas só conseguem nos identificar se a gente fala para elas aquilo que a gente realiza. Mas isso não é verdade. Isso é tão poderoso que
quando a gente aprendeu no sistema religioso que Deus, e a gente sabe muito bem que esse Deus é Jesus, porque não há Pai, não há Filho e não há Espírito Santo. Há um só Deus, Jesus. Jesus é o nome desse Deus. Inclusive temos aprendido aqui. Então vai aí, já mais uma de lambuja, você se interessar e acompanhar aí, se interessar pelos nossos ensinos. O nome desse Deus é Jesus. Quando nós aprendemos ainda na religião, em partes, que Deus nos chama pelo nome, esse Jesus que nos chama pelo nome, ele nos chama pelo nome para nos dizer que sabe quem nós somos, não por aquilo que nós realizamos, mas por quem nós somos de fato, a sua imagem e a sua semelhança. Então, quando Jesus te diz, Cris Esturião, e te chama pelo nome, Jesus não está interessado naquilo que você realiza. Jesus não está interessado naquilo que você faz. Quando Jesus te chama, Marcelo, pelo seu nome, e diz: Marcelo, eu te conheço. É porque ele de fato sabe quem você é. E muitas vezes nós não sabemos quem nós somos. Porque, de novo, a nossa identidade, na nossa velha maneira de pensar, ou ainda talvez em algumas raízes no nosso coração, sempre vai trazer atrelado aquilo que a gente realiza. Ou, se nós não realizamos, Bia, aquilo que nós deveríamos, abre um parêntese aí, aquilo que nós deveríamos realizar. Não é louco? Porque, na verdade, nós não deveríamos realizar nada. Nós não deveríamos e nós não temos que realizar nada para ser conhecido de Jesus ou para sermos muito menos aprovados por Jesus. Olha só, né? E aí a religião vem muitas vezes nos dizer assim, né? Que nós nascemos para adorar, que nós nascemos para agradar, né? E aqui já vou deixar o pessoal aqui do Instagram e vou continuar com o pessoal aqui da sala do Zoom, apenas passando um gostinho aqui. Então, pessoal, se você quiser participar com a gente, acessa aí o link, uh, faça o seu cadastro, o seu registro e nos acompanhe aqui pelo Zoom, tá bom? Um beijo. Então, olha só, que poderoso isso. A religião nos ensinou que nós nascemos para adorar. Nós nascemos para agradar a Deus. Não é assim? Nós nascemos para obedecer, para obedecê-lo. Não é assim? O que mais? Nós nascemos para servi-lo. Olha só, se nós falarmos aqui um pouquinho sobre servidão, isso é muito pesado. Nós falamos aqui um pouquinho sobre escravidão. Rapaz, esse negócio pega. É muito forte. Olha só que interessante. A religião nos ensinou tanto que nós nascemos para ser servos ou para servir a Jesus, que quando nós não estamos realizando alguma coisa, não somente para Jesus, mas na nossa vida, a gente se sente, e aí eu vou falar rasgado aqui, tá bom? A gente se sente um merda. A gente se sente um lixo. A gente se sente vagal.
a gente se sente vagabundo. É. E aí eu tô falando, e eu posso aqui abrir meu coração para vocês, eu tô falando de mim. Porque eu mesmo fui uma pessoa muito cobrada nesse sentido. Muito cobrada por quem, Peterson? Muito cobrada por tudo e por todos. Porque o mundo trabalha dessa maneira. A religião, porque a gente acha que tem separação, né? A religião nos ensina que é a religião, né? E aqui, Peterson, que religião você está falando? Todas, né? Católico, do evangélico, do espírita, todos, né? Ó, a Andreinha Sá chegando aí. Bem-vindo, Andreinha. Então, olha só. Quando a gente fala de religião, a religião acredita que ela tem um pensamento diferente do mundo, mas ela não tem. Porque toda e qualquer religião pensa igualzinho o mundo. Religião cobra serviço, cobra comportamentos, cobra obediência, obediência pela lei, né? E quer apontar ainda, né? Tá escrito, mas tá escrito, tá, né? E a gente tem aprendido, sabe muito bem, que a palavra de Deus não é o que está escrito, né? Quem acompanha a gente aí sabe, a palavra de Deus não é o que está escrito, mas aquilo que o Espírito revela, o que está por trás da letra, né? Não vamos nos ater muito a esses detalhes agora. Então veja só, quando o amor se revela em Jesus, o amor se revela cumprindo tudo aquilo que o homem deveria ter cumprido e não conseguiu. Deveria, entre aspas, porque foi o que a lei produziu na mente e no coração das pessoas. Mas o propósito da lei nunca foi esse, de pedir ou de exigir nada. Sempre foi Deus, o próprio Jesus, era Jesus, mas eles não sabiam que era Jesus. Jesus nos dizendo: olha, vocês não podem fazer coisa alguma. E eu nem mesmo quero que vocês façam. Porque eu já preparei desde antes da fundação do mundo. E quando é que a gente vai entender isso? Quando a gente vai ler lá no apóstolo Paulo, né? Aquele que foi morto antes da fundação do mundo. Quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 3, que Deus matou o animal real, para que por meio desse animal fosse retirado agora as suas roupas, a sua pele, a pele que Deus pegou e cobriu o homem novamente. Era Deus dizendo: olha, o animal real virá. Anota aí, ó, Gênesis 3, 21. Tá? Gênesis 3, 21. Era o próprio Jesus que viria, morreria em nosso lugar e cumpriria tudo aquilo que ele mesmo já sabia na eternidade que o homem não daria conta de realizar. Porque nenhum homem pode fazer coisa alguma. Mas a religião ainda insiste em nos encabrestar. Vamos usar essa palavra assim? Encabrestar de afazeres, né? Ou ou de modo de viver, a ponto de que se nós então vivemos da maneira X, Y, A, B, nós então seremos, olha aí de novo, o realizar com o ser, né? Que não tem relação nenhuma, nunca teve relação nenhuma. Né? De modo que agora, se você realizar e viver dessa maneira, você vai se tornar aquele que Deus quer que você se torne. Não é louco isso? Né? E nós vivemos assim. E a gente continua vivendo dessa maneira. Mas realização não nos leva para o lugar de desfrute. E jamais levará. Anota isso.
Realização. Vou colocar no chat, ó. Realização não nos leva a desfrute nenhum. Pronto, tá lá. Mas nós insistimos nessa vida de realização. E quando nós não realizamos, nós nos sentimos insuficientes. Quando nós não realizamos, nós nos sentimos incapazes de alcançar ou de. Né? Tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para aquilo que Jesus é, em primeiro lugar. Antes mesmo de podermos dizer que tudo aponta para aquilo que tudo aponta para aquilo que Jesus fez, se nós ainda numa tentativa de falar da cruz de Jesus, nós colocamos em primeiro lugar aquilo que Jesus fez acima daquilo que ele mesmo é, também estará errado. Porque tudo está nele antes dele fazer alguma coisa naquela cruz. Precisamos saber que está nele. Então, se todas as coisas e toda a riqueza e todo o desfrute está em Jesus, porque ele mesmo é o desfrute, nós precisamos entender que estar em Jesus é desfrutar. Há muitas pessoas que têm tudo, e aí aqui eu vou sair do ponto de realizar coisas que a religião pede, que foi o que eu primeiro disse aqui, para agora para uma vida de realizações, mesmo fora do âmbito ou do lugar ou do seio religioso, do ambiente da atmosfera religiosa. Você já percebeu que nós temos ligado, a gente liga todos os dias, uma vida de satisfação com aquilo que a gente precisa, isso precisa entre aspas, né? Precisa realizar. Não é doido isso? Deixa eu abrir uma live aqui, rapidinho de novo. Vamos chamar a atenção do pessoal aqui. Que é sempre coisa forte, né? É preciso entendermos que antes de desejarmos realizar alguma coisa agora em Jesus, livre do seio religioso, livre da atmosfera religiosa, eu preciso entender que Jesus não me chamou, não está me chamando para realizar coisa alguma. E eu sei que isso mexe, eu sei que isso incomoda, eu sei que a nossa mente não quer aceitar. A nossa mente, falando assim, a nossa mente já nos acusa imediatamente. Do tipo vagal, vagabundo, né? Alguma coisa assim. É. Mas quando nós entendemos o amor de Jesus, tamanho amor de Jesus, que somente é possível compreender não pela letra, não pelo que está escrito, mas pela revelação do Espírito. Somente quando nós temos comunhão com Ele diária, e quanto mais nele, mais dele, nós vamos compreender que o amor nos convida para o nada. Olha que loucura. Bia, quer falar alguma coisinha? Se tiver ruim o celular aqui, vem aqui. Vem aqui no vídeo aqui. Senta aqui comigo aqui, vem. Aí você passa alguns ensinos aqui pro pessoal. Jesus nos chama
para alguma realização, Bia? Vamos ouvir um pouquinho aqui? A Biazinha está aqui em casa, pessoal. Não, Jesus nos chama para desfrutarmos, estarmos nele, desfrutarmos dele. É isso que ele nos chama, para essa comunhão, para estarmos nele. Esse é o maior desejo do coração dele e para que ele nos criou. Para estarmos em intimidade, estarmos conhecendo, desfrutando do amor dele. E como é que muda essa mentalidade, Bia? Porque a mentalidade velha nos exige e nos pede o tempo todo, né? A mentalidade adâmica nos pede o tempo todo para realizar. E você vir agora para esse entendimento em Jesus, livre da religião, livre da lei, livre das ordenanças, livre de tudo, livre do mundo, livre do nosso próprio eu, que fica nos acusando e pedindo, porque a gente foi treinado, né? Essa é o lance do hábito do começo que eu disse. O hábito nos fez essa personalidade, nos tornou. Ele não nos torna. O hábito não transforma ninguém, mas é tão forte que quase que passa a ser a gente. Para as pessoas de fora, passa a ser a gente. Como é que a gente se livra disso? Mudando o hábito, mudando, agindo, decidindo, agindo, mudando totalmente nosso modo de agir, sendo uma nova, deixando as coisas velhas e agindo conforme Jesus nos ensina, porque o que Jesus nos ensina. E aí é inevitável a gente não lembrar aqui, que a gente estava conversando hoje à tarde aqui sobre quando Jesus nos convida para nos tornar crianças novamente. Olha só que interessante. Quando Jesus nos chama, quando Jesus começa a ensinar, a primeira, o próximo nível de transição. Então, olha lá, vamos recapitular aqui. O ano passado nós falávamos sobre níveis de intimidade. Nós tivemos uma aula no ano passado na sala de ativação e nós falávamos sobre níveis de intimidade, né? A gente viu 7 níveis de intimidade e o último nível é de noivo, né? Tudo isso Jesus estava nos revelando intimidade, porque na eternidade não tem paternidade, Não. não tem filiação, não tem casamento. Na eternidade não tem servo, Senhor, não tem nada disso. Então esse negócio de que nós somos servos ou de que nós somos ah, filhos, você escreve para mim lá no Instagram. Pessoal do Instagram aí, ó, se você quiser cair para dentro aqui na sala do Zoom, tá? Você tem que acessar o nosso site aí, tá bom? Escreve lá, Leia, por favor. Acesse o site e participe ao vivo com a gente pelo Zoom. Eu vou fixar essa mensagem aqui. Então, muito o sistema religioso ainda fala muito assim, né? Nós somos filhos, agora em Jesus nós somos filhos, nós somos noivos, blá, blá, blá. Não, nós não somos nada disso. O próprio apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo nos ensinou. Aí, pronto, agora eu vou fixar aqui. O próprio apóstolo Paulo nos ensinou que, Bia, que em Cristo já não há mais servos, já não há mais escravos, já não há mais diferenciação de homem e mulher. Olha a loucura que o apóstolo Paulo vai ensinar. Já não há mais diferença, porque todos somos iguais e somos um em Cristo. Então Jesus ele vem e ele desmonta aquilo que a lei instalou no coração das pessoas. E o sentimento de merecimento pelo que ela realizava, ou por aquilo que a sociedade dizia para ela, por aquilo que a própria lei, a própria religião dizia para as pessoas. Então a religião faz separação, a religião exclui, mas Jesus inclui, Jesus unifica, Jesus atrai, Jesus nos faz iguais nele.
É por isso que a gente ensinou também ano passado que a alma é aquilo que quando nós falamos sobre corpo, alma e espírito, que a alma é aquilo que nos torna únicos, especiais, mas o nosso espírito nos torna iguais, um só, em Cristo. Então, em Cristo não há mais separação, nem de idade, né, nem de sexo, nem muito menos de realização. E aí Jesus ele vem, ele fala uma coisa muito poderosa. Ele vem e ele diz assim, ó, é, se vocês quiserem realmente amadurecer, Uhum. olha a loucura. Se vocês quiserem amadurecer, anota isso que é o auge aqui da nossa sala hoje, tá? Amadurecer não é caminhar para frente e crescer em maturidade. Não. Se vocês quiserem crescer e se tornarem maduros, aí ele chama as crianças, põe a criança no colo dele e fala assim: vocês têm que voltar e voltar a ser como essas crianças. Porque o reino é dessas crianças. O reino pertence às crianças e àqueles que se tornam. O reino é possuído por aqueles que se tornam crianças novamente. Então, amadurecer é voltar. É o contrário. E por que, Bia? Criança. Fala um pouquinho pra gente aí da criança. Porque criança, quando você. A criança, ela volta para aquela simplicidade de aceitar, de receber. Ela volta para aquele lugar, assim, do princípio, de pureza, de confiança, de entrega. É isso. A criança precisa trabalhar, Bia? Não, a criança nem pensa. A criança tem uma tal confiança que ela nem pensa em nada. Ela não pensa se ela vai ter que comer, que não vai ter que comer. A criança nem ocupa a cabeça. A criança só vive e usufrui. Ela brinca, se diverte, usufrui das coisas. Ela vai usufruindo, vai curtindo a vida, digamos assim. Tá nem aí, sim. Nem pensa. A criança quer chamar o pai o tempo todo para brincar. Só quer brincar, só quer se divertir, usufruir, como a gente. Então, quando a gente volta em Jesus para isso, eu vejo assim como se nós fôssemos desprendendo de nós as coisas que nos foi colocada pelo peso, pela vida, pelas coisas da terra. E nós vamos nos tornando, vamos voltando para esse lugar de sermos livres. Ah, mas como é que eu vou pagar conta? Ah, mas você vai viver do quê? De vento? Ah, mas você vai. Não são essas as perguntas? Então, é assim que o mundo pressiona. E o pior, os religiosos nos fazem essas perguntas. Fazem. Porque um dos argumentos é assim, ó, a gente diz, né? Que o justo viveria pela fé, né? E de fato, e é o que nós, aqui no Reino Sobrenatural, nós ensinamos. Né? E há muito para se falar. Né? Quando nós falamos que Jesus não faz mais nada, mas somos nós que temos que fazer. Agora, veja, e aí o religioso, ele questiona assim, né? A gente ensina que a fé é no coração, né? Mas a fé de uma criança confia no pai e confia no amor. Agora, entendendo que esse pai, que se apresentava como pai, como aquele Deus oculto, agora a gente sabe que ele é Jesus. Então, essa fé confia no amor de Jesus. Então, nós vamos realizar alguma coisa? Vamos realizar. Mas, vamos melhorar isso aqui, Bi. Não somos nem nós que vamos realizar, mas Cristo agora é quem vai realizar em nós e através de nós. Vai ser a vida dele agora vivendo em nós e trazendo aquilo que a gente precisa, mas não da maneira como a gente acha, né? Com o trabalho árduo, né? Com, com, ah, com esse peso de que tem que, né? Que se eu não fizer, não. Nem mesmo Jesus pede coisa alguma.
A criança, ela se preocupa com a conta paga? Nem sabe que tem conta, gente. Mas, Peterson, a conta está vencendo. Mas, Peterson, você está falando assim porque você não sabe a minha situação. E será que eles sabem a nossa? Será que eles sabem a nossa, Leia? Isso. É? Será que as pessoas sabem da nossa situação? Será? Entende? Então, olha só. Peterson, mas a minha conta já venceu. Jesus, minha conta está vencendo. Minha conta está. Mas não importa. A criança não se preocupa com isso. Ela confia. Ela confia. E aí a gente estava conversando outro dia, né, Bia? Que a gente fica procurando entender. Mas como, Jesus? A conta venceu? Para mim, o Senhor, né? E aí, às vezes, o religioso ele fala assim, ó, não, mas é, 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 se Jesus está no negócio, não, porque, como é que eles falam? Não, porque Jesus me abençoou, não atrasei nenhum dia. Depois, depois que, depois que eu tive aquela experiência com Jesus, Jesus entrou na minha vida, nem um dia mais eu atrasei a minha conta. Mas não tem o menor sentido, porque Jesus ele não trabalha com o nosso tempo. O pessoal, está instável para vocês a internet. Ah, tá no nome da Ax aí, ó, no chat, mas é a Leia que está perguntando, tá, pessoal? Ela está perguntando se a internet está instável. Aqui para o pessoal que tá no Zoom aqui, né? O pessoal da live aqui do Instagram tá pegando só um pedacinho aí, né? Dando um melzinho aí para vocês, gente. Chamar vocês para participar com a gente toda quinta-feira no Zoom, ok? Toda quinta-feira às 8 horas da noite, Jesus vem derramar aqui, tá bom? Se você quiser participar com a gente, acesse o site e venha participar ao vivo com a gente, tá bom? Já vou inclusive encerrar aqui. Beijo para vocês no Instagram, a gente continua aqui no Zoom. É isso aí, né? Vamos atraindo o pessoal aí aos pouquinhos. Então, olha só. Ah, Senhor, mas está atrasando a minha conta. É louco, né? Senhor, mas eu preciso entender. Eu preciso entender o que o Senhor está falando, porque eu não estou entendendo. Essa fala, né? Quem nunca? Senhor, mas eu preciso entender o que está acontecendo. Isso é fala de quem ainda quer estar no controle. Isso é fala de quem ainda não entendeu que Jesus só está pedindo confiança. Rapaz, isso aqui é muito forte. Isso é fala de quem ainda não confia como uma criança confia. Peterson, mas como que é isso? Porque as contas vão atrasar, o carro vai ser devolvido, né? Vão me despejar do aluguel. Quem se lembra aí da história de Lázaro? Depois do quarto dia de morto, Jesus decide Calmamente. calmamente voltar para ver as irmãs, as amigas e também ver o amigo. Ver o amigo. Mas ele estava morto, Peterson, mas ele voltou para ver o amigo. Que não importa se já venceu a conta. Não importa se já morreu. E aí já o exemplo bíblico aqui já vem, a gente já vai falar logo da morte logo, porque o que seria pior que a morte? O atraso de uma conta, uma enfermidade, um problema no casamento, ou qualquer que seja.
Então vamos falar logo da morte. Anota assim, ó. O tempo em que Jesus vê as coisas não é o nosso. Para você, as coisas estão fora do tempo. Para você, as coisas podem parecer bagunçadas. Uau, isso é poderoso. Eu já estou sentindo uma graça aqui. Eita, Jesus. Que a gente começa assim como quem não quer nada, né? Sempre assim, né, Érica? A Érica deve estar acostumada com a gente, né? A gente começa quem não quer nada e a gente começa a sentir, né? A graça de Jesus. Oh, aleluia. Para nós parece que está tudo fora do tempo, que está tudo bagunçado, que o casamento vai bagunçar, que eu vou ser despejado. E ainda que seja, para nós parece tudo errado. Só que uma criança não se preocupa com isso, porque ela sabe que a qualquer momento a comida vai chegar, que o almoço vai estar na mesa, que as contas vão estar pagas, ela nem pensa. Mas a gente ainda está vivendo dentro desse tempo, dentro dessa limitação física, dentro das limitações que, mas se fulano não fizer isso, não vai dar certo. Mas Jesus, se você não fizer assim, assim, assado, o que que eu vou fazer? Precisamos entender na nova aliança as nossas ações, que aqui o tema é agir, né? Agir corretamente. Há tanta coisa para falar sobre agir, queridos. É tanta coisa que a gente só está pegando um viés aqui. Só uma vertente. E uma vertente poderosa, em que às vezes agir é não agir. E não temos que fazer nada. Uma loucura. Olha o que a gente está conversando aqui hoje. Então, entender um modo de viver na nova aliança com Jesus é abandonar tudo que até então a gente achou e a gente aprendeu que era o correto. Ou pelo pai ou pela mãe, ou pelo mundo, ou pela religião, ou pela cobrança do trabalho, ou pelo chefe, ou pela cobrança do marido, ou pela cobrança da esposa, ou pela cobrança do sistema financeiro, ou pela cobrança de tudo. Entrar num modo de viver com Jesus não tem absolutamente nada a ver, nem mesmo com o tempo. Nós estamos falando do tempo aqui. Porque na eternidade, nessa vida no sobrenatural com Jesus, nem o tempo a gente tem que levar em consideração. É muita coisa que eu estou dizendo aqui, hein? É muita coisa. O que a Cris perguntou? Eu gostaria de entender. Então vamos lá. Vamos abrir aqui para algumas perguntas. Acho que a gente falou bastante aqui. Que confiar em Jesus, entrar nessa vida com Jesus, é uma vida de muito mais desaprender. Confiar é confiar plenamente. É não entender a lógica do reino. No reino, não é dentro da nossa lógica. E muitas vezes nós não vamos entender, mas a gente precisa aprender a confiar. Imagina que Jesus chega para Pedro no meio da tempestade. Para Pedro não, né? Para os discípulos que estavam lá no barco. Eu vou falar isso daqui e daí vocês já podem abrir o microfone para perguntar e compartilhar e participar, tá bom? Aí a Cris pode abrir aí e a gente vai conversar. Olha só. Então, os discípulos estavam no meio da tempestade lá no barco. Aí chega Jesus para salvá-los. Já para começar, já chega dando um parafuso na cabeça de todo mundo que ele vem andando sobre as águas. Como que anda em cima do mar? Senhor, eu queria entender como é que você faz isso. Não, não dá para entender. Você só tem que confiar. Aí o pessoal fica enlouquecido porque acha que é fantasma, porque tudo que foge do natural, foge do físico,
foge da ciência, foge da lógica humana, só pode ser fantasma. Não, é Jesus. Só pode ser algo estranho. Não, é Jesus. Só pode ser coisa do capiroto. Não, é Jesus. Só pode ser loucura. Não, não é loucura, é o amor. O amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo confia. Tá entendendo? Então, quando a gente confia, a gente passa a entender. Agora, querer entender para depois decidir confiar, isso não vai ser possível. Porque a confiança, ela vem antes de entender. E aí, depois que Jesus aparece, Jesus já, né, Pedro se assusta e fala assim: Senhor, se é você mesmo, se é você mesmo nessa loucura toda aí, chama para eu ter contigo. Aí Jesus só fala assim: vem. Olha as ideias de Jesus. Vem. Pedro só precisava confiar no vem. Vem. Senhor, mas eu não estou vendo condição não tem nem a menor condição de eu pagar essa conta. Não tem a menor condição de acontecer do jeito que eu acho que tem que ser. É porque você acha que tem que ser de um jeito, mas não tem que ser desse jeito. Eu não vejo a menor condição. Jesus só está falando, vem. A condição sou eu que vou colocar. Se você ousar confiar. Mas como, Jesus, que eu vou? Tá ventando, o barco tá balançando, a água é mole, não tem como pisar na água. Se pisar na água líquida, afunda. E Jesus fala assim: vem. Dá para entender? Não dá. Dá para entender que ele veio. Mas, Senhor, vocês ficar vivendo assim, é tudo fora do tempo, desorganizado. Não, está fora do tempo na nossa cabecinha, dentro do tempo. Jesus está fora do tempo, ele inventou o tempo. Ele tem o tempo na palma da mão dele. Ele faz o tempo voltar, se for preciso. Ele volta o tempo, ele retrocede, ele muda. Ele cria a porta onde não tem porta. Ele chama alguém que nunca te viu na vida para levar o que você precisa na porta da sua casa. Ele põe no coração de alguém. Nós temos experimentado isso, Bia. Uhum. Porque é assim a nossa vida. Nossa vida agora é assim. Jesus coloca no coração da pessoa para trazer aquilo que a gente precisa. A gente não tem que ficar falando nada e gritando nada para ninguém. Ele sabe do que a gente precisa. Ele inventa, ele faz. Eu tô como criança no colo dele. E Tá entendendo? quando a gente se entrega, louco, nessa confiança de criança, a gente abre, a gente, como eu disse, a gente dá espaço para Jesus agir. Porque quando você fica questionando ou querendo saber, vai ser por ali, porque você está criando, atrapalhando, Uau, é verdade. atrapalhando o agir de Jesus. Porque aí por quê? Porque você não está naquela entrega, naquela confiança. Porque ele pode usar todas as formas, todas as maneiras, mas quando a gente fica nessa coisa assim de querer entender, a gente vai começando a imaginar portas, imaginar para aqui, por ali, a gente já atrapalha. E esse entender já se torna um questionamento. Né? E já não é confiança, né, em Jesus, de fato. Porque a gente, nesse negócio de que precisa entender, eu já tô lutando, ó. Eu já tô aflito, ó. Ó, a fé já foi embora. Ó, ó. Ainda é o homem querendo estar no controle E o das controle, coisas. e tal. E aí, não, mas eu tô crendo que Jesus pode. Não, você não tá crendo, você tá desesperada. Você tá aflita. Jesus só tá falando, vem. Depois que você pôr o pé na água, a água vai endurecer. Isso, ixi, essa é a minha palavra. Eu ouvi isso de Jesus. Depois que você vai pôr o pé na água, é que a água vai endurecer. Põe o Não pé na adianta água. você querer entender, Jesus, então endurece a água primeiro. Faz uma ponte primeiro. Não, Senhor, porque como que eu vou?
Então, o que Jesus está te falando essa noite aí? Solta tudo. Esquece. Abandona. Tenha coragem de perder o controle. Abandona. Esse é o modo de viver na nova aliança. Esse é o modo de vir desfrutar de mim. Você não vai desfrutar de nada do que você está fazendo. Você vai desfrutar quando você começar a provar de mim. O desfrute está em mim, em confiar plenamente em mim. Oh, aleluia, como isso é poderoso. Solta tudo. Dê atenção à minha palavra. Dê atenção às minhas profecias. Dê atenção às minhas visões. Dê atenção aos meus sonhos. Dê atenção ao que eu tenho te falado. Para de querer estar no controle. Larga essa ansiedade. Larga essa turbulência. Larga essa coisa de querer entender tudo. Larga de se preocupar com tudo. Isso não é fé. Quem confia, descansa. E quem descansa, enquanto nós descansamos, ele trabalha. Se você descansa, ele trabalha. Se você trabalhar, ele vai ficar na rede. Se você descansa, ele trabalha. Se você trabalha, ele descansa. Então, Peterson, como é que eu sei? Vou fazer uma pergunta, vou responder essa própria pergunta, e aí depois vocês podem abrir o microfone aí, tá? Cris, fica à vontade, tá? Peterson, como que eu sei que eu estou confiando? Porque se eu estou confiando, vai ter resultado. Se eu não confio, não tem resultado. Porque o justo vive pela fé. Então só tem resultado se confia. Tá? Peterson, como que eu sei que eu estou confiando? É muito simples. Jesus fala assim, ó, a palavra diz assim, ó, seja a paz. Nossa. O árbitro, árbitro é o quê? É o que diz o que é o que não é. Uhum. Seja a paz o árbitro no vosso coração. Então a resposta é muito simples. Se você anda ansioso ou ansiosa, preocupado, ou triste, ou deprimido, ou com medo, você não está confiando. Quem confia descansa. Porque é a fé que opera Pelo amor. pelo amor. Porque a fé que opera pelo amor. Por que o texto diz a fé que opera pelo amor? Porque a fé confia no amor. A fé não confia naquilo que nós podemos fazer. Há uma ação na fé, né? Nesse descanso. É claro que vai haver. Porque nós estamos o tempo todo aqui falando, né? Não é sobre não fazer nada, quando a gente fala que nós não temos que fazer nada. Apesar de que, diante de Jesus, não temos que fazer nada mesmo. É louco assim. Mas, inevitavelmente, nós vamos fazer. Mas melhor do que isso, é o amor que vai fazer em nós. Porque se nós morremos com Cristo, e Cristo é que vive em nós, morto não realiza nada. É. Mas é agora Cristo que realiza através de nós. Então não é mesmo nem mesmo as nossas obras, mas são as obras de Cristo em nós e através de nós. Mas isso só é possível se nós, e a gente sabe quando é a gente. Hum. Quando que é a gente? Quando o negócio está turbulento, está pesado, está aflito, tem medo, tá preocupação, tá. E, tá cheio do eu. O pet velho lá querendo
vir para a superfície. Você está afundando ele, matando ele, ele está querendo vir para a superfície. Ele quer um respiro. Ele está querendo gritar. Não, 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 morre aí, desgramado. Sujeita. E aí o apóstolo Paulo fala, né? Eu esmurro o meu corpo e sujeito à escravidão, para que depois de eu mesmo ter ensinado aos outros, eu não venha sendo envergonhado a mim mesmo. Uma loucura. Porque Paulo sabia dessa parada toda. Meu Deus. Então agora, quando Cristo está vivendo em mim, e realizando, eu posso realizar, eu posso trabalhar, eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou livre em Cristo, mas não vai haver peso, não vai haver cobrança, não vai haver preocupação do dinheiro, se vai entrar, se não vai entrar, e se vai entrar, quanto vai entrar, porque eu agora, tudo que eu faço conectado com Cristo. Eu faço pensando nele, eu faço por ele, eu faço nele, eu faço para o reino dele. Eu estou interessado nele, naquilo que ele agora quer que eu realize, nem mesmo aquilo que eu quero realizar. Mas eu me preocupo agora com o que Jesus quer que eu realize. Jesus, o Senhor quer que a gente, o que o Senhor quer que eu realize? Qual a última vez que você perguntou isso para Jesus? Jesus, o que o Senhor quer que eu realize? Não que eu quero realizar isso, aquilo, aquilo outro, vou arregaçar, não sei o quê, né? Não, você não vai nada. Você nem vai conseguir. É por isso que você entra nesse desespero todo. O modo de agir, a nova aliança. Muitas vezes vai ser não agir. Amadurecer nem mesmo é crescer, é diminuir, é voltar a ser criança. Loucura, né? A Bia quer falar? Já falei tanto. Mas é isso. É esse o lugar. Esse é o lugar que Jesus preparou quando, que é o nosso lugar, quando ele nos criou. Que ele está chamando, nos chamando para esse lugar. Porque se colocar nesse lugar, é que vão realizar aquilo que está no coração dele, aqui na terra. Que é fluir a vida dele, transformar vidas de verdade, não palavras, mas assim, ações. Esses que se colocar nesse lugar, eu vejo assim que é os que vão ter o poder e a autoridade e vão poder exercer sem limites, que vai ser sinais, maravilhas, que vai transformar. Exato. Porque, Bia, para a gente poder estar cumprindo tudo aquilo que Jesus quer que a gente realize, que é muita coisa, É, a gente tem que estar desprendido de tudo. de tudo, de tudo. Porque, primeiro, nós estamos limitados pelo tempo terreno, nós não vamos dar conta. Toma muito tempo. Se a gente estiver preocupado com as nossas coisas e com os nossos afazeres e com as nossas contas e com os nossos filhos, que nem é nosso, os nossos filhos nem são nossos, é de Jesus. Nós estivermos preocupados com a nossa vida, nós não vamos viver a vida de Jesus. Não vamos viver o sobrenatural. Não vamos, jamais. Pode esquecer. Como é que nós vamos ter coragem de receber, ouvir um vem de Jesus? Vem para fora do barco. Como é que a gente vai ouvir? A gente vai ter coragem de ouvir? Então, às vezes a gente pergunta, a gente tem que avaliar se a gente realmente, quando a gente fala assim, Jesus, quero ouvir a sua voz, me direciona, isso, aquilo, outro, se a gente realmente Vai seguir. Se ele manda, vai seguir o é? mestre, como eu digo para Será você. que a gente vai seguir o mestre? Eu digo Como está o seguir, nosso coração? Que a gente está tão aflito querendo solucionar os nossos problemas que nós, não vamos, nós estamos vivendo, às vezes, surdo para aquilo que ele quer que a gente faça, que não é nada sobre isso. Doido, né? Cris, minha amada, abra o microfone, abra o coração, não tenha vergonha. O pessoal que está acostumado aqui com a gente já
já sabe como que é, nós estamos em poucas pessoas aqui ainda, mas aos pouquinhos isso vai crescer novamente. O ano passado a gente já está aí com 60 pessoas, nos nossos encontros aí semanais. Já já isso cresce de novo, o pessoal vai retomando aos pouquinhos. Não tenha vergonha, aqui é sem filtro, aqui ninguém tem que ter medo de nada, nem tem que achar que a sua pergunta é boba, nem tem que achar que, eu tô tão assim por fora que eu vou falar bobagem. Não, é para falar bobagem mesmo, para abrir o microfone, fazer a sua pergunta, participar, porque se fala e participa, a gente cresce, a gente aprende. Vai lá. Não, então, não tenho aula poderosa, né? Nossa, tô chorando aqui sem parar. Meu Deus. Não é isso, a gente só tem que aprender a descansar, né? Nele, confiar, e é isso. Amém, minha amada. Isso. Solta tudo, vai começar a ter essas experiências, tá? É forte mesmo, muda tudo, tá bom? Não se preocupem, não se desespere, nem mesmo para poder aprender de uma vez como viver na nova aliança, como agir agora, não. Porque realmente é muita coisa mesmo, tá? Muda tudo, é uma vida nova, é diferente. A religião nos trouxe peso, trouxe culpa. Você não é culpada de nada, você não tem, vai ter responsabilidades com Jesus, mas toda a culpa ele já carregou. Sim. Aos pouquinhos você vai aprendendo, aos pouquinhos você vai estar caminhando com a gente. Muito feliz por mais uma vida aqui, né, com a gente, e mais a Cris entrando, que vai fazer parte aqui agora semanalmente. Ah, Cris, pode falar. Tá livre aí, tá no seu momento, tá bom? Não, é que a gente passa umas situações assim, né, complicadas que você não entende. E aí, por isso que eu coloquei lá, queria entender, né? E a gente não é o nosso tempo, né? De tipo, igual você falou aí, de a gente não sabe, né, das coisas. E quando a gente passa por algumas lutas, assim, algumas dificuldades, a gente fica sem entender, né, o porquê. E querendo resolver da nossa maneira, da nossa forma, e não é como a gente quer. Uhum. E, e eu estou passando por um problema difícil aqui em casa e eu queria resolver da minha maneira, mas eu não consigo. Então, por isso que eu estou assim, desculpa. Uhum. Jesus vai te livrar e vai te tirar de todas essas dores, viu, minha amada? Todas essas dores ele vai te livrar. Jesus vai restaurar tudo que está destruído. Então, o casamento que tá assim. É, Ai, eu que me... vergonha de estar falando isso para vocês, né? Nossa, desculpa. Não, minha amada, fica tranquilo. É para isso que nós temos esses encontros no Zoom aqui semanalmente. É para ensinar vocês, Então, para... é porque às vezes você acha que está demorando, né? Que o tempo. Você falou de tempo que tá demorando, que a gente não consegue ver nada, não consegue enxergar. Ai, tá acabando a bateria. Tá acabando a bateria. E não é no nosso tempo, né? E às vezes fica assim difícil, porque a gente tem que confiar plenamente que Jesus está no controle de tudo Uhum. e, e olhar para Ele e esperar nele. Só que às vezes é complicado, né? Você não entender, quer entender, não sabe como resolver, quer resolver. E é isso, eu tô esse turbilhão assim, sabe, de emoção. É. Tudo começa em conhecer Jesus, não como a religião disse que ele é, mas, desculpa, mas conhecê-lo verdadeiramente. Como, Peterson? Estabelecendo um relacionamento diário com ele, em oração. O problema é que a gente acha que oração é só pedir, tá? Oração é desfrutar, oração é conversar com ele, conversar e ouvi-lo,
Muitas vezes a gente precisa ficar em silêncio. Peterson, eu oro, mas eu não consigo ouvir Jesus. Sabe por quê? Que a gente não consegue ouvir Jesus muitas vezes? Porque nós estamos falando o tempo todo. E quem quer ouvir tem que, ó. Então a gente precisa estar com Jesus, é muito mais ouvir do que falar. Então, rapidinho, eu fui nascida e criada na igreja, né? Numa igreja tradicional. Quando foi mais ou menos. Travou aí, Cris, sua internet, não sei se você está me ouvindo, mas travou aqui pra gente, tá tudo travado, tá? Aí a hora que você conseguir voltar aí, você abre o microfone e fala aí, mas travou tudo aqui. Ah, vamos ver se ela consegue voltar. Quer falar? Ellen quer falar um pouquinho, Andréia quer falar um pouquinho, Érica, Marcela. Enquanto a Cris volta aí, talvez caiu o celular, né? Talvez desligou, ou talvez ela foi pro quarto ali e caiu a internet dela. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer conversar? Não? Acho que a Cris está voltando aí, vamos ver. Voltou, Cris, tá? Acho que tá voltando pra gente aqui. Acho que ainda tá travado aí. Ninguém quer comentar? Quer comentar alguma coisa, mãe? Quer ter alguma palavra para alguém? Se não quiser perguntar, tem alguma palavra para alguém, ou até mesmo para Cris, ou alguma percepção, Bia também, fica à vontade aí. Pode abrir o microfone aí e falar, pessoal, tá bom? Deu para aprender alguma coisa hoje aí, Érica? Sempre, né? Sempre disruptivo, né? Sempre loucura. Como é que houve aí uns religiosos famosos aí, depois dessas, né? Como é que houve, né? Esses papos aí que a gente vira e mexe aí, rola um pouquinho na internet, e aí você só vê aquela mesma coisa de sempre, né? Um passo, né? Às vezes os papinhos de sempre, a Ellen escreveu, a parte difícil é abrir mão de verdade do controle e confiar. Exato. Exige prática e decisão. Isso, muito bem, Ellen. Decidir, confiar, porque como a gente aprendeu na religião que confiar era algo diferente do que a gente entende hoje que é confiar, então fica difícil, né? As pessoas ficam confiando, esperando algo acontecer. Confiar não é esperar. A gente já aprendeu aqui. Confiar é abandonar. Confiar não é esperar, tá? Porque senão Paulo não teria dito assim, ó. Depois que ele fala lá em 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 13, que ele vai falar do amor, ele está falando do amor. Olha só que doido. A gente vai aprender a confiar no amor. No finalzinho ele fala assim, ó. Porque depois que ele fala do amor, ele fala assim, é porque agora vocês conhecem em parte, mas depois vocês vão conhecer plenamente como é. Agora vocês veem em parte, agora vocês ouvem em parte, agora vocês entendem em parte. Mas quando vier o que é perfeito, então aquilo que é em parte será pleno. Então ele está dizendo assim, ó, não dá para entender tudo.
porque é maior. Vocês têm que aprender a, pelo menos, confiar. Então, aí no final do 13, lê lá para você ver depois, ele vai dizer assim, ó, agora então permanecem a fé, por isso que ele coloca a fé em primeiro. Porque a gente tem que aprender agora, pelo menos, a crer no amor. Então ele não vai colocar, ele diz, né? A fé, a esperança e o amor. Então ele coloca a fé em primeiro, porque é o que a gente pode fazer agora, que é confiar. Então ele não coloca em ordem de importância, porque ele está dizendo justamente que o amor é o mais importante. Caramba, isso aqui é uma baita de uma aula, hein? A gente nem ia falar sobre isso, mas já pega aqui, ó. Então, ó, a fé, a esperança e o amor. Então, a fé em primeiro lugar, porque é o que a gente pode fazer, é confiar. Agora, a ordem de importância, ele vai dizer, porém, o maior destes é o amor. Tá? Que é o amor de Jesus por nós. Agora, veja que ele faz a diferença entre fé, que é confiar, de esperar. Se fosse igual, ele não teria dito. Permanece a fé, a esperança, que é quem espera alguma coisa acontecer. Entende? E o amor. Então, assim, ó, você precisa entender que confiar não é porque você precisa sair disso. Senão você nunca vai aprender a confiar. Fé não é ficar esperando Deus fazer aquilo que eu quero que aconteça. Fé não é isso. Ficar esperando que aconteça algo que eu quero que aconteça é ficar aflito. É ficar respirando aquilo que eu quero que aconteça. Isso não é fé. Fé é fé. E esperança é esperança. Então, Peterson, quando ele fala esperança, o que é a única esperança? Esperança, é o que Paulo está falando aqui, permanece a fé, a esperança. Se tem esperança é de quem espera, né? Então, qual é a única coisa que nós esperamos? Depois ele vai falar num outro momento. Nós esperamos a sua entrada nesse reino que nós já fomos inseridos. Resumindo, a sua volta. Olha só, Jesus vai dizer assim, ó, 3 vezes, eu sempre falo isso aqui para vocês, 3 vezes no Novo Testamento e uma vez no Antigo Testamento. O justo viverá pela fé. O justo não viverá pela esperança. O justo não vive esperando. O justo vive pela fé. Fé no quê? Fé no amor. É a aula inteirinha que eu dei aqui. Fé no amor, que ele conduz a gente como um pai conduz uma criança, um filho. Se vós sabem, se vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, sendo maus, vós que sois maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Por acaso vos dará uma pedra se pedirdes pão? Por acaso vos dará uma serpente se vos pedirdes o que tomar, né? Acho que alguma coisa assim. Ô, Cris, Jesus está dizendo para você confiar. Ele ama você. Você tem que decidir acreditar que ele ama você. Que ele ama você. Se ele ama, ele vai fazer. Só que você, enquanto você não sair da espera para a confiança, você vai ficar sofrendo. Porque enquanto não acontece, que nada acontece. Eu sei que é muita coisa, explode a cabeça, muita coisa para entender de uma vez. As coisas não acontecem, as coisas são criadas. Só que se você ficar nessa espera, você vai ficar sofrendo.
E aí você vai sofrer tanto que você vai abandonar. Ah, chega, não quero mais saber, dane-se. Puf. Porque você ficou esperando. E aí é triste o que eu vou te falar aqui. Triste força da expressão, né? Mas se a gente não aprender a confiar, nunca vai acontecer. Enquanto a gente ficar esperando, ou seja, olhando aquilo e querendo que aquilo mude, entendeu? Peterson, então me ajuda em nome de Jesus, Peterson, pelo amor de Deus. Minha amada, você tem que entrar em Jesus e começar a curtir Ele. Isso. Curtir Jesus. Abandona. Você não consegue acrescentar um côvado. Você não consegue mudar nada. Você não está cooperando, esperando isso. Você está atrapalhando. Olha o amor, como ele é brutal. Se não fosse assim, nem mesmo Jesus resolveria rapidinho, mas ele está esperando que você confie. É louco assim, ó. Confiar em Jesus, chorar em Jesus, não importa nada. Você nem pensa. Você tem que largar tudo. Mas eu já falei pra ele que eu não posso fazer nada. Eu já falei pra ele que eu não posso fazer nada. Eu sei que eu não posso. Com a É. minha força, eu sei que. Só que eu tô Mas é Tô ficando aqui, ansiosa. As é emoções. aqui, ó. É no coração, tá? É abandoná-lo sem abandonar. É abandonar aqui, ó. Dentro. Tá entendendo? Tem coisa que eu não consigo falar. É abandonar aqui. É você viver a vida normal. É Sim. viver como uma criança. Volte a ser criança. Cris, você vai saber que você abandonou de verdade, você jogou para Jesus tudo, quando você não sentir mais angústia, nem ficar preocupada, nem, sabe, você viver a sua vida em Jesus, curtindo Jesus. Aí você vai ter certeza. Enquanto você ficar pensando, maquinando na sua cabeça e as suas emoções ficarem, de fato, você não abandonou aqui. Ó, você tá na frente de pelo menos duas aqui, provavelmente tem mais, mas pelo menos duas que eu sei com propriedade aqui, ó. A minha mãe, dá um tchauzinho aí, mãe. Mira, Ó, você tá na frente da minha mãe e da minha outra segunda mãe aqui, do lado, que teve experiências já assim fortes no casamento, tá? E que tem propriedade e sabe se eu tô falando aqui alguma bobagem ou não. Não é abandonar a pessoa, mas é abandonar no coração. E casar com Jesus, e viver com Jesus, desfrutar com Jesus. E não é só para casamento, não. Isso aí é para quem sofre no financeiro, isso é para quem sofre, às vezes, com uma enfermidade, doença. Confiar de que Ele é a cura. Confiar que Ele é o seu marido. Confiar que Ele é o recurso chegando. Confiar que Ele é o nosso noivo, que Ele é o nosso pai quando precisa ser, que Ele é o nosso melhor amigo, que Ele é o nosso. Ele é e Ele não nos falta. amém. Ele não nos falta. Sabe? É sair dessa terra, é abandonar o tempo, abandonar essa vida de espera, abandonar, tirar. É assim, aos olhos humanos, é decidir entrar numa loucura de vida. Você está entendendo o que é abandonar? E aqui eu já não falo nem com a Cris, mas só. Falou abandonar, entenda no sentido mais literal do que abandono. Se nós não aprendemos a abandonar tudo e viver como uma criança vive, nós jamais vamos viver no padrão da nova aliança. Livres. Só uma criança é verdadeiramente livre. A religião diz que Cristo vem nos libertar, babá. Eles estão cheios de acusação, cheios de peso, cheios de culpa. Vocês sabem.
Os religiosos aí, vocês estão vendo. O tempo todo nas mídias sociais, na televisão, na política, né? Eles estão carregados com medo, com culpa, com dores, achando que tem que fazer, que tem que agradar a Deus, que tem que isso, que tem que aquilo, lei, regras. Você vai ser livre. Você já orou muito assim, Cris. Jesus gritou aqui para mim agora. Caso que eu ouvi a voz dele aqui de tão veio aqui assim, ó. Peterson, diga para ela assim, ó. Ela já orou muito assim, ó. Senhor, o que mais que eu faço? O que está faltando? O que está faltando, Senhor? Eu já não aguento mais. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor está me pedindo que eu não estou entendendo? Me fala, que eu não estou entendendo. O que eu fiz para merecer isso? Será que eu tenho que perdoar alguém? Será que eu tenho que. O que está faltando? Será que eu tenho que jejuar? Será que eu tenho que dar o dízimo? Será que eu tenho que. Não. Eu não tenho que ir nada. Você tem sim. Agora é o Peterson que fala. Você tem sim, Cris. Tem. Você tem que parar de achar que tem. Você tem que crer que você não precisa de nada, que você precisa só confiar nele. E Jesus acabou de me dizer aqui agora de novo. E ele fez esse movimento aqui para mim, na minha frente, ele está do meu lado, ele fez assim, ó. Fala para ela. Olha que louco. Ele fez assim, ó. Fala para ela, Petros. Ó, arrepiei inteirinho aqui. Oh, aleluia. Que por esses dias você vai começar a ver algumas mudanças aí. Em 7 dias. 7 dias. Uma semana. Hoje é quinta, na outra quinta. Em 7 dias vai acontecer algumas coisas que você vai perceber. Oh, aleluia. Que Jesus está mudando, que Jesus está trabalhando. É para você, ó. Tá entendendo isso aqui? Com tudo e todos. Você vai entrar em Jesus. Todo dia você vai entrar em Jesus. Não vai falar com ninguém. Você trabalha, você fica em casa, como que é? Eu trabalho com vendas. É. Você vai trabalhar, fazer o seu serviço, dentro de casa, você, ó. Não vai fazer nada. Consegue? Consigo. Não é para mim que você está falando, tá? Para Jesus. Em 7 dias. Em 7 dias. Depois você vai me mandar mensagem. Ou na próxima quinta-feira, ou você me manda mensagem antes, ou na quinta-feira, enfim. Tá bom, minha amada? Aleluia. Amém. Estabeleça Amém. um relacionamento com Jesus, não é só dentro desses 7 dias, não. Para a sua vida. Você ver a sua vida ser transformada, tá? Estabeleça. Vai aprender a confiar. Vamos a voltar a ser criança. Amém. Deixar os hábitos velhos. Saber que Jesus não nos pede nada. Tá bom? Alguém quer mais falar alguma coisa? Senão a gente termina o nosso encontro de hoje. Uau! Foi bom? Foi poderoso? Será que a gente aprendeu alguma coisa hoje ou não? Eu convido vocês a convidarem. Eu encorajo vocês a convidarem mais pessoas. Fala, gente, se vocês entendem que o negócio é diferente, convidem outras pessoas. Fala, gente, o negócio é diferente. Vocês têm que entender isso, vocês têm que aprender.
Você tem que vir para uma outra vida leve, suave de Jesus. Não é nada, esquece religião. Evangélico não entra no céu. Católico não entra. Ninguém, na verdade, entra. Nem a gente entra. Foi o céu que entrou dentro da gente. O céu entrou dentro de nós. E nós já estamos inseridos dentro do céu, porque o céu é Ele. Céu não é lugar. Céu não é lá os pastos verdejantes. Não, isso não é o céu. Uhum. O céu é Ele, porque qualquer lugar é bom, se Ele estiver presente. Nem mesmo haverá um lugar tão diferente fora da terra, porque vai ser na terra. Tá bom? O segredo é entrar em Jesus. Então, convide as pessoas. Fala, meu, você tem que entender, você tem que ouvir. Entra lá, dá uma ofertinha, por R$19. As pessoas dão tanto dinheiro para tantas coisas, tanto curso, tanta. E às vezes, quando a gente pede uma ofertinha para colaborar, e na verdade nem é para colaborar, Bia. Eu não quero colaboração de ninguém, você quer? Uhum. Ok. Quando a gente pede uma ofertinha, na verdade a gente nem está pedindo, a gente está encorajando vocês a abandonarem. Abandona, não quer abandonar tudo? Abandona R$19 para começar a provar, de soltar, de coisas que você não tem que estar pegado. É louco, né? Então encoraja lá, se quiser mandar o link lá. Eu acho, tá, pessoal? Até um parêntese aqui. Eu acho que você consegue mandar esse link aí para alguém assistir uma aula, uma coisa ou outra. Tenta fazer isso. Pegue o link ali, tenta copiar, colar, mandar para alguém. Eu acho, se não conseguir, depois você me fala. Não conseguir, daí eu tô falando bobagem aqui, mas eu acho que dá. Se eu conseguir mandar um link de uma aula gravada para assistir para alguém, ou mostrar do seu celular, do seu notebook, enfim, não sei. E, né? Para encorajar a pessoa, meu, você tem que acompanhar, você tem que entender isso, esse ensino, porque vai mudar, é diferente. É diferente ou não é, Érica? Não tem mais volta, né? É muito diferente, né? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, é porque Jesus pediu para falar para a Cris para ela abrir mão de tudo e focar nele, somente nele, porque ele é o tudo dela. Tudo que ela precisa está nele. Não está em pessoas, não está em coisas, está nele. Tudo, tudo, tudo que você precisa, Cris, você só encontra nele. E quando você tem tudo dele, aí, aí sim, você vai viver como uma criança. Muito bom. Eu me disponibilizo, viu, para te ajudar em alguma coisa, se você quiser. Porque a experiência no casamento aqui foi bem o que eu tive ultimamente. Ai, mas em Jesus, meu Deus, Também. se não Ei, fosse irmã, ele, você é não sei livre, onde eu estaria. Oi? você é livre, tá bom? Você pode fazer o que tem no seu coração, tá bom? Não precisa ficar esperando, não espera um retorno meu, um retorno nosso. Faça isso, faz aquilo. Não, a gente não faz isso, tá bom? Jesus não faz isso, a gente também não faz. Ah, as pessoas que entraram no reino sobrenatural também no ano passado, algumas também não entenderam isso, apesar da gente frisar isso bastante, né? Sim, Algumas que entraram, depois acabaram saindo, tal, porque as pessoas elas não entendem, né? Elas ficam esperando uma direção, uma coisa. Lembra do hábito que eu falei no começo? Mas não ficou claro. Mas não é para estar nada claro. É para você disse que entraria, né? Algumas pessoas vieram conversar comigo, né? Você disse que entraria e faria não sei o quê, que você falou que faria. Então só faz o que você tem vontade de fazer. Não fica. Aí depois as pessoas ficaram esperando eu dar a coordenada, direção, não sei o quê. Não, isso aí lá no quadrado cheio de cadeira, os pastores ficam mandando lá, pedindo. Não, no reino de Jesus não tem isso, tá bom? Então você faz o que você tem vontade, não precisa falar para mim, não precisa dar minha opinião, Só tá? deixa Jesus fluir em você. Isso, só vai fazendo.
Isso tá? mesmo. Ah, eu quero É. falar lá no grupo, eu quero controlar, eu quero ajudar, eu quero ver não sei o quê. Faça. Faça e ninguém vai te falar, ó, Érica, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Faz assim, não faz assim. Não. A gente Uhum. simplesmente vai ver você fazendo e vai ser poderoso. E a gente vai. E naturalmente, né? Se for o caso, aí vai acontecendo um estreitamento, né? A Bia se aproximou tanto da gente, Jesus trouxe tanta gente que a Bia já até veio embora. Quem sabe, né? Eu também. Eu ia até escrever no chat. Na hora que você falou assim, a Bia tá aqui em casa. Eu falei, qualquer dia eu vou chegar aí também. Isso, pô, é assim, Mas, né? Não fui com eu que chamei a certeza, Bia. Jesus vai. Eu falei assim: olha, eu tô tanto demorando de abrir a boca que na hora que eu abrir, vai ser poderoso, porque é ele fazendo mesmo através de mim, não sou Ó, eu. então pronto, então é para já. É assim. Já é, já é. É assim, é desse jeito. Eu não pedi nada para a Bia, não empossei a Bia de nada. A Bia foi fazendo, foi falando, foi determinando, eu sou isso, eu vou realizando, pá, tá aqui, pronto, acabou. Então já é, entendeu? É assim que É isso funciona. mesmo. É a gente que se posiciona, a gente não tem que esperar nada de ninguém. E às vezes as pessoas ficam Já- esperando coisa minha. Não, não espere, se esperar coisa de mim. As pessoas que esperarem alguma coisa de mim vão se ferrar. Bem rasgado assim. Que eu não vou falar nada, não vou determinar nada. As pessoas que têm que entender em Cristo Quem ela É é. porque já tá feito, né? isso. Ah, eu tenho vontade de fazer tal coisa. Faça. Faça. Só faça. Só vai fazendo, só vai avançando. E de repente, quando você vê, você avançou tanto que isso já tomou uma proporção. Você está realizando e você já é líder de uma coisa e você já é não sei o quê. É desse jeito. É assim. Tá bom? Tá bom. Tá bom, gente? Vamos lá pro nosso print? Cadê o povo aí com a câmera aberta aí para tirar um print legal? Ellenzinha, Andréa Sá, abre a câmera aí, gente. Vamos tirar uma foto legal aqui pra gente. Postem lá nos stories, tá? O print, né, com o vídeo pessoal e vamos arregaçar. Quem vai abrir a câmera? Ellen, Andréia, não? Vou ter que tirar a senha, assim, sem a turma, então, sem o. Aê, Ellenzinha. Vai lá, Andréia, agora só falta você. Vou esperar a Andréia abrir aí, vamos ver. Andréinha, Andréinha. Na próxima, ela escreveu. Tá bom, então, vai assim. Sorrisinho. Pronto, é isso aí. Esse dia eu tava vendo foto nossa do ano passado, tela cheia, assim, de imagens, de carinhos, de vídeo. Daqui a pouco esse ano a gente de novo. Beijo, pessoal. Até a próxima. Amo vocês, só não mais do que Jesus, porque não tem como. Tchau. Podia ser bonito, né?